Olá, queridos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico e é um privilégio nós estudarmos um pouquinho do Sermão do Monte, aprofundando o nosso conhecimento neste que foi um dos sermões mais importantes pregados e ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos e para nós também. Lembra que nós deixamos um desafio no nosso último estudo. Se você não assistiu, assista lá e no finalzinho você vai ter um desafio bem importante e muito interessante para nós enquanto cristãos, que é de decorar versículos da Bíblia. E o versículo que nós nos propusemos a decorar é a bem-aventurança do último estudo, Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É o que diz a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz isso claramente, e como é bom quando nós podemos decorar e ter na nossa mente e no nosso coração versículos bíblicos. Decore Mateus capítulo 5, versículo 13, enquanto você tiver tempo e oportunidade, porque um dia você vai precisar ter a palavra na mente e no coração com toda a certeza, e ela vai poder te inspirar, te confortar, te animar e te desafiar, porque essas são funções da palavra de Deus. Hoje quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 4 e 5. Hoje nós queremos estudar as duas próximas bem-aventuranças. E nós queremos entender qual a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude a partir dessas duas bem-aventuranças com relação ao pecado. Lembra que as bem-aventuranças, elas nos mostram questões de caráter que nós precisamos desenvolver como cristãos. Portanto, é importante nós entendermos claramente e sabermos que só um cristão pode desenvolver as bem-aventuranças. E esse desenvolvimento precisa ser equilibrado. Não é uma bem-aventurança eu desenvolvo muito e a outra quase nada. Uma bem-aventurança leva a outra. Há uma ordem espiritual nessas bem-aventuranças, tanto que a bem-aventurança anterior, a primeira que estudamos no último estudo, ela fala no seu contexto, aprendemos que precisamos nos esvaziar para depois ser enchidos. Nós precisamos deste autoesvaziamento para que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Por isso a expressão os pobres em espírito. Nós precisamos buscar esse autoesvaziamento e permitir que o Senhor esvazie das nossas vidas e vá eliminando das nossas vidas tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Essas bem-aventuranças são a descrição de caráter e de como todo cristão deve ser. E somente elas podem existir através da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida também. Nós deveríamos ficar profundamente tristes com o nosso pecado. Já que hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa atitude com relação ao pecado, introduzindo, nós temos que entender que precisamos ver o pecado como Deus o vê e devemos procurar tratar o pecado como Deus o trata. Deus abomina, Deus odeia o pecado. Por que nós amamos o pecado? Por que nós gostamos de pecar? São coisas que nós devemos questionar dentro da nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Aqueles que encobrem ou até mesmo que defendem o pecado estão sem dúvida indo para o caminho errado. Nós não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas também nos sujeitar a Deus com mansidão, com humildade, como nós já vamos entender. E é interessante que mansidão, nesse plano de fundo, como nós já vamos perceber, ser manso é uma atitude de uma bem-aventurança, não é o mesmo que fraqueza. Porque tanto Moisés como também Jesus foram homens mansos. O adjetivo manso ele era usado pelos gregos no contexto da escrita do Novo Testamento. O termo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se referia a ter poder sob controle diante dessas situações todas. Mas vamos lá. Primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Muito bem, pegue o seu lenço e vamos todos chorar. Talvez essa seja a expressão, o entendimento que eu e você devemos ter. Devemos ser todos tristes a partir de agora, devemos agora ser felizes, porque bem-aventurado quer dizer felicíssimo, muito feliz. Então, muito feliz os que choram. Como a gente coloca isso dentro do entendimento claro? Para o mundo, chorar pode ser um sinal de fraqueza, um sinal de vergonha. Mas aqui são elogiados aqueles que choram no seu espírito. Jesus, por exemplo, como nosso padrão, como nosso exemplo supremo, não temos nenhum relato bíblico nos evangelhos de Jesus dando uma gargalhada. É claro que Jesus se alegrava, é claro que Jesus teve momentos bons, teve momentos de boas conversas,
momentos de boas caminhadas, de situações agradáveis, momentos de estar em uma festa, por exemplo. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa. Mas Jesus chorou. Isso nós temos como relato bíblico. Jesus, ele era um homem de dores. Diante do túmulo de Lázaro, lá em João capítulo 11, ele chorou. Sabe por que ele chorou? E tem um versículo específico que talvez você já decorou em algum momento, ou que você diga assim, puxa, esse é fácil de decorar. João 11:35 diz, Jesus chorou. A causa do choro de Jesus é o contexto da morte de Lázaro, mas principalmente porque Jesus ali entendeu, ou melhor, ele já sabia, mas ele contemplou o horror do pecado. Porque como Paulo escreve mais adiante, alguns anos depois aos Romanos, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então Jesus, quando contempla o horror do pecado, ele chora. Chora porque também estava ali um amigo, alguém que ele tinha muito carinho, um amor muito profundo, que também não estava ali. Ele chora por causa do luto das irmãs de Lázaro, mas principalmente porque ele percebe e vê ali o horror do pecado que leva à morte. Jesus também chorou quando contemplou Jerusalém, quando ele olhou para a cidade a partir aí de um contexto de uma elevação, algum lugar assim mais alto, porque ele sabia que esta cidade, a cidade religiosa, a cidade santa, a cidade onde o povo adorava a Deus, era uma cidade passível de condenação. E ele chora porque era a cidade do seu povo, era o seu povo que era passível de condenação. Os que choram são aqueles que se entristecem por causa do pecado. Não são aqueles que vivem chorando. Uma pessoa que é chorona por natureza, que tem uma sensibilidade maior para algumas coisas, não se aplica esse versículo a ela. Mas esse versículo se aplica àqueles que choram, que se entristecem por causa do pecado, que lamentam diariamente por causa das suas próprias falhas, que reconhecem e têm um choro físico até mesmo, no sentido de entender que é pecador, que é pecadora. Eu sou um pecador e eu deveria chorar mais por causa dos meus pecados. Eu deveria ficar mais horrorizado com os meus pecados e não me acostumar a fazê-los. Bem-aventurados os que choram são também aqueles que se preocupam mais com o pecado do que com qualquer outra coisa, inclusive com o pecado dos outros, e não negligenciando os seus pecados. Mas quando vê um irmão na fé, quando vê um familiar caindo em pecado, ele se sente triste, e muito triste, ele chora, porque ele está em pecado, porque ele é pecador e porque o outro está caindo ou já permanece em pecado há muito tempo. Interessante que o salmista Davi, lá no Salmo de número 51, versículo 17, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Vejam, Deus não despreza quando nós temos um coração quebrantado. Um coração que se entristece por causa do pecado. E aí vem o sentido, então, de bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que se entristecem por causa do pecado. E por causa disso podem vir a chorar de fato. Quando nós contemplamos a Deus e a sua santidade e em seguida nós olhamos para a nossa vida, nós vemos e temos que ter a percepção de desesperança, de desamparo por causa do pecado. A nossa realidade nos leva a chorar porque todos nós somos pecadores e tanto pelos nossos pecados como os dos outros. O cristão enxerga as misérias em si mesmo e também nos outros e ele deve chorar por causa disso. Mas feliz é o cristão que chora com sinceridade. O choro traz felicidade porque ele nos leva, aliás, nos faz ver que somos infelizes e incapazes, mas por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo, da perfeição de Jesus Cristo, nós podemos ter uma perfeita satisfação. E isso nos consola, e isso nos anima, e isso nos faz viver. O cristão, ele tem esperança, o mundo não tem. O cristão tem vida em abundância, tem eternidade, tem paz, o mundo não tem. O homem que chora, por definição, ele pode até mesmo ser triste ou entristecer-se por causa do pecado, mas ele não é melancólico, por assim dizer. Ele é triste e se sente triste por causa do pecado, mas ele não se sente mais um miserável, porque Jesus morreu na cruz por ele. Ele é alguém sério, mas não fechado.
É alguém sóbrio, mas é alguém que não é sombrio. É alguém que vê a gravidade do pecado, mas não age de forma fria ou distante. Na sua seriedade, há calor, há força de atração. As pessoas ao nosso redor precisam ver que nós não gostamos do pecado, nós não amamos o pecado, mas nós queremos ajudar as pessoas, porque nós queremos estar distantes do pecado e ajudar as pessoas a olhar para Jesus e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Para experimentar isso de forma prática, é preciso nós nos aprofundarmos nas Escrituras, lendo, estudando, meditando e até mesmo decorando versículos, como é o desafio que a gente está propondo para você também. Os que choram, eles são aqueles que sinceramente vão reconhecer os seus pecados e os pecados dos outros, se entristecer e ao mesmo tempo se alegrar, porque Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos tem feito viver cada vez menos no pecado e cada vez mais próximos do Senhor. Esta é a nossa primeira bem-aventurança hoje, a segunda na nossa sequência. Versículo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 5, acompanhe ali na sua Bíblia, estou lendo na versão NVI, que diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outra versão bíblica, e no contexto do original grego, a palavra que temos no original não é a palavra humilde, mas literalmente a palavra manso. E eu quero usar esse termo, não digo que a versão NVI esteja errada. O contexto humilde faz parte da tradução, do contexto, do significado. Mas a palavra manso, ela nos traz um sentido um pouco mais profundo daquilo que nós queremos entender. Portanto, bem-aventurados os mansos. A nossa terceira bem-aventurança que estamos estudando hoje, nesse momento, a segunda. Quem é a pessoa mansa? Biblicamente, nós precisamos olhar para alguns exemplos. Lembra quando Abraão, lá em Gênesis, quando os seus empregados, os empregados do seu sobrinho Ló, tiveram algumas desavenças? Abraão deu para Ló, que era mais jovem, e que por direito seria Abraão quem deveria escolher para que lado ir. Mas Abraão oferece e diz para Ló: Ló, você pode escolher qualquer lado, eu vou ir para o lado contrário. Ló então olhou para algumas planícies, um lugar muito bonito, e disse: é para lá que eu vou. Ló, como alguém manso, ele não fez, aliás, Abraão, como alguém manso, ele não fez nenhuma reclamação a partir da escolha de Ló. Aliás, ele oferece, então, primeiro exemplo, Abraão foi alguém manso, ele deu a oportunidade para Ló de escolher, e como alguém manso, ele não fez nenhuma reclamação. Esse é o primeiro aspecto que você precisa lembrar. Moisés foi descrito como o homem mais manso da terra. Vejam, todo um povo para liderar, milhares, aliás, milhões de pessoas no contexto da peregrinação, da saída do Egito até a Terra Prometida. 40 anos ali nesse contexto ele foi alguém manso, liderando sabiamente, dependendo de Deus e buscando ao Senhor constantemente. Davi, diante do seu relacionamento com o rei Saul, foi manso. Justamente, inclusive, quando Saul queria matar Davi, Davi teve a oportunidade, dentro de um contexto de uma caverna, ele chegou a pegar ali algumas roupas, a espada, mexeu ali pertinho de Saul, enquanto ele fazia as suas necessidades, mas ele não teve nenhuma retaliação, nenhum ato de vingança para com Saul. Davi foi manso no seu relacionamento com o rei Saul. Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi impopular no seu contexto. A sua mensagem a ser pregada era uma mensagem que não era uma mensagem gostosa de ser ouvida. Os outros profetas falavam, diziam coisas agradáveis ao povo, mas Jeremias sofreu as consequências da sua pregação. Ele sofreu na pele o fato de estar sendo sincero diante de Deus, mas ele nunca se vingou, nunca tentou retaliar aquilo que ele estava sofrendo, coisas que o próprio povo, o seu povo, estava fazendo contra ele. Paulo, o apóstolo Paulo, também foi alguém manso. Mas o maior exemplo de todos é este que está pregando esse evangelho. Jesus Cristo. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E aí ele termina dizendo: porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele reconhece, e aqui ele não está sendo orgulhoso de forma alguma, mas ele está reconhecendo que é manso e humilde de coração.
É por isso que mansidão e humildade, elas têm uma relação muito grande nesse versículo. Portanto, se na sua Bíblia estiver escrito humilde, ou estiver escrito manso na bem-aventurança do versículo 5, não tem problema nenhum, as duas definições estão corretas. O que é mansidão? Pessoa mansa é aquela pessoa que é paciente, mas que também é satisfeita. É aquela que se dispõe a ter pouca honra no mundo e é capaz de sofrer injustiça sem guardar ressentimentos, o que dificilmente se deixa irritar. É aquela pessoa que tem grande força de caráter, que tem autoridade e poder, ou seja, por nós mesmos nós não podemos ser mansos, mas somente através do Espírito Santo. A pessoa mansa acredita defender com empenho, a verdade que se dispõe e até mesmo a morrer por ela. O apóstolo Paulo estava disposto a morrer por Cristo. O próprio Jesus morreu para nos dar a salvação, uma verdade que ele tinha e que ele concretiza. A pessoa mansa, ela acredita defender com empenho a verdade que possui. E nós temos uma verdade, que é a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, da vida eterna, da condenação que o pecado nos traz e da vida em abundância que Jesus nos dá e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo isso são verdades importantes. A longo prazo, essa pessoa nunca é uma perdedora, porque ela vai receber o quê? A terra por herança. É o que diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mansidão consiste numa atitude interior que é originada pelo Espírito Santo. É o controle da língua, não dizendo aquilo que nós temos vontade de dizer. Mansidão é um autêntico ponto de vista que eu e você temos de nós mesmos, que é expressa com uma atitude e uma conduta correta em relação ao próximo. É derivado das qualidades de humildade de espírito e de lamentação. É o oposto de orgulho. Não se orgulha em hipótese alguma. É uma pessoa que diante de qualquer situação, até mesmo de elogio, ela não se sente orgulhosa. Ela faz algo bom, mas ela não carrega o orgulho consigo. A pessoa mansa, ela nem ao mesmo se sensibiliza consigo mesma. Não é o tipo de pessoa que fica buscando elogios para si, que faz alguma coisa e diz para si própria, nossa, como eu fiz algo bom, como eu sou bom naquilo. A pessoa mansa não é assim. Ela não vive cuidando de si própria ou até mesmo dos seus interesses, ela não vive em atitude defensiva quando algo lhe é trazido, quando é confrontada, quando há alguma coisa que precisa ser corrigida, principalmente relacionado ao pecado. Ser manso, por definição, é se anular completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos. Isso nós vemos em Jesus. Jesus era filho de Deus. Jesus tinha poder e autoridade para fazer com que aquela cruz simplesmente sumisse. Mas ele se submete de forma mansa. Em nenhum momento ele condena aqueles que estavam ali maltratando ele diante da cruz. Aliás, ele ora a Deus dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se referindo ali aos líderes que ali estavam, aos soldados romanos que estavam executando ele naquele momento. A mansidão se expressa através da nossa postura e a nossa conduta com relação ao próximo. Jesus foi suave, foi gentil, foi humilde. E essa suavidade, gentileza e humildade são definições de mansidão que nós encontramos em Jesus. A mansidão é a total ausência de retaliação. Uma pessoa mansa, ela tem compreensão do texto de Romanos capítulo 12, verso 19, em que Paulo escreve algo se referindo ao Senhor, dizendo assim, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Se você se sente injustiçado por alguma coisa, coloque isso diante do Senhor, mas não vá atrás de vingança. Em muitas situações, ações de vingança trazem mais mal do que bem. E a pessoa mansa, ela não é vingativa. A pessoa mansa está disposta a ouvir e a aprender. Ela está disposta a escutar e a se render às orientações do Espírito Santo. E aí, a parte final do texto diz que os mansos herdarão a terra.
A pessoa realmente mansa é quem vive satisfeita, que se sente contente. E aqui ao segredo do contentamento, o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4. Antes de dizer aquele versículo tão conhecido, tudo posso naquele que me fortalece, os versículos anteriores ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, na fartura ou na escassez, eu aprendi a viver contente. E aí ele declara, tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa mansa pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é Jesus. A pessoa mansa, ela receberá a terra por herança. Porque a pessoa mansa, ela persevera, ela não desanima facilmente. A longo prazo, ela será muito mais abençoada do que a curto prazo diante daquilo que talvez ela está vivendo, diante das suas injustiças. Nós somos mansos, portanto, nós já somos herdeiros da terra, pois todas as coisas nos pertencem, porque nós somos filhos do dono de todas as coisas, que é o Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 11, há um versículo que diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aqui nós temos mais um complemento a partir do que é ser manso. É aquele que não busca exaltação, não busca reconhecimento. É algo totalmente impossível para uma pessoa natural. Somente possível através do Espírito Santo, através de uma conversão sincera diante de Deus. A pessoa mansa ela é capaz de se tornar humilde. E devido ao pecado nas nossas vidas, nós choramos, produzindo em nós a perspectiva correta de nós mesmos, buscando ter a mente de Cristo. Por isso, para nós concluirmos, nós precisamos sim chorar em espírito, por causa do pecado e das suas consequências na sua vida e na dos outros. Chorar talvez até fisicamente, você pode derramar as suas lágrimas por causa do pecado? Com certeza. Mas interiormente eu e você precisamos nos entristecermos com o pecado. Sejamos mansos, humildes, assim como Jesus foi, e busquemos ter um coração contente e não vingativo, alegre, um coração alegre, uma vida alegre nós devemos ter, que ouve a orientação do Espírito Santo. Que nós possamos viver e buscar isso. Quero orar por você. Feche os teus olhos onde você estiver nesse momento. Pai querido, obrigado, porque quando Jesus Cristo nos ensina, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós temos a oportunidade nesse momento de ter um pouco mais de clareza a respeito dessas bem-aventuranças, da sequência que elas têm, da espiritualidade e da profundidade que elas trazem para nós. Obrigado porque nós primeiro precisamos nos esvaziar. Nós precisamos reconhecer o pecado e chorar por causa do pecado. Nós precisamos de mansidão, de humildade. Ó Deus, nos dê essas qualidades de caráter que precisam estar mais presentes nas nossas vidas. Nos dê, ó Deus, a oportunidade de crescer diante do Senhor através do Teu Santo Espírito. E nos abençoe e nos conduza. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero te dar o seguinte desafio. Mateus capítulo 5, versículos 4 ou versículo 5. Você pode escolher, mas eu quero te desafiar a decorar uma dessas duas bem-aventuranças. Ou bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, ou bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Estou precisando decorar melhor o versículo 5. Quero te desafiar porque é importante ter a Bíblia na mente e no coração. Não apenas um conhecimento que você, eu sei que está na Bíblia, mas ter na ponta da língua é algo muito importante e nós precisamos praticar isso como cristãos. Decore as bem-aventuranças e você vai ver o quanto a palavra vai falar ao teu coração e que você tenha ela na prática, na sua vida e no seu coração.